Bom dia, você está ouvindo Astrologia Tradicional, mais astrologia menos New Age para quem acha que astrologia é coisa séria. Meu nome é Yuzurizawa e eu estou entrevistando hoje Giancarlo Schmidt. Giancarlo Schmidt é tarólogo e uma das pessoas que eu conheço que melhor joga tarô. Na entrevista de hoje nós vamos falar se você deve ou não, ou se você pode, jogar tarô para si mesmo. Qual é a prática cotidiana de Giancarlo, como ele faz para manter seus talentos afinados. Vamos falar um pouquinho também sobre a questão do destino, de quando a tirada é muito pesada, e também sobre livros e cursos que Giancarlo recomenda. Qual é o caminho que ele recomenda para quem está iniciando no tarô ou outras formas de divinação, incluindo astrologia, agora. Então fique conosco, espero que gostem da entrevista. Até mais! Eu me lembro até muitos anos atrás que você comentou uma tirada que você até preveu para mulher ou para homem, sei lá, que ia arrumar alguém no dia do eclipse, porque acho que o eclipse estava perto e você viu o sol e a lua e você associou que ia ser no dia do eclipse. É, exatamente, né? Foi uma história quando eu tinha meus 21, 22 anos. 91, 92, estou fazendo confidência de idade, né? Eu sei, mas está se datando. Tá se datando. Mas olha, foi mais ou menos assim. A cliente, que era solteira, né, veio conversar comigo e tal, e do nada ali veio aquele insight na minha cabeça, eu vi aquele sol, aquela lua junto. Falei, você vai conhecer a pessoa, né, num evento como o Eclipse, essa pessoa vai se dirigir a você, você vai estar com material, você vai pedir esse material para a pessoa, que é aquele, normalmente um raio-x, né, uma placa escura para você poder enxergar o eclipse melhor, sem queimar a retina. Você vai estar vestida com vestido, inclusive descrevi como a pessoa estaria vestida, entendeu? E rapaz, foi exatamente, mas isso aí extrapola o valor simbólico. Aí entra o aspecto intuitivo, né? Entra um pouco daquela questão que o pessoal não entende, que é a evidência. É aquela velha história, porque tem gente que chega para mim e fala assim, tarô tá fechado. Peraí, não existe tarô fechado. O que existe é tarô fechado ao tarô. Tarô fechado não existe. O símbolo está lá em cima da mesa para ser interpretado a qualquer momento. O que existe é, na verdade, um fechamento do indivíduo, aquela percepção dele. Entendeu? Às vezes a intuição dele é menor, né? E ele passa a não ter uma percepção. Por isso que é muito importante o cara ter conhecimento técnico, né? E na hora Uma metáfora que eu gosto é de uma astróloga chamada Bernadette Brady, que ela tem ela conta uma historinha, né, que é da águia e da cotovia, que a cotovia subiu nas costas da águia para poder cantar nos céus. E que a metáfora é mais ou menos assim, a águia é técnica, e a técnica é confiável e te leva às alturas. Se você não tem a técnica, você depende de intuição, e às vezes canta bem, às vezes canta mal, mas nunca te leva. Você nunca pode confiar totalmente, vamos dizer. Mas tem aquele ponto realmente que só uma certa... Que tem o je ne sais quoi, que não tem jeito, não é confiável, não é sempre, mas quando aparece é bonito. Por exemplo, eu já previ coisas, como por exemplo, este mapa é o mapa de um médico, ou falar para os clientes que eles são, sei lá, gays, ou que estão casados, ou que estão me mentindo, etc., mas também é difícil de passar para os alunos que você não pode confiar muito nisso, porque às vezes aparece, mas se você tentasse usar aquilo para qualquer mapa, ia dar errado, vai dar errado. Bem, é difícil sim dizer, né? Porque assim, a técnica é na verdade uma maneira de você ter um aparato no momento em que a intuição também te falta, entendeu? Claro. Então, ela te ajuda até um ponto. E a técnica, na verdade, ela dá, vamos dizer assim, um formato, né? Porque se você se baseia também só na intuição, no instante seguinte, se você não tiver muito autoconfiante, aquilo ali vai embora, entendeu? Claro. Então, acho que tudo é um significado, uma coisa só. Eu nunca vejo o fenômeno da leitura oracular acontecendo de uma maneira isolada. Ela não acontece só pela mente, ela acontece pelo sentimento, ela acontece pelo psíquico, ela acontece pelo espiritual. É tudo junto. Eu acho que é aí que vai a característica de cada um, porque uma tipologia, por exemplo, um tipo psicológico mental,
ele vai com certeza ser menos sugestionado pela própria intuição. Claro. Só então mais umas 2 perguntas para a gente ir terminando, tá bom, Jean? Certo. Primeira coisa, nós que estamos... Ah, tá. Então a primeira coisa é... Você costuma jogar tarô para você mesmo? E a segunda pergunta que eu já colocar junto... Porque algumas vezes nós que jogamos, digamos, o oráculo para os outros, ou não gostamos de jogar para nós, ou usamos demais, ou muitas vezes nos esquecemos de que aquilo pode ser, digamos, surpreendente, né? Não sei. Como é que você faz? Rapaz, a primeira questão é relativa a tirar para si mesmo. Eu, particularmente, não tenho hábito, tá? Se eu for fazer algum mapeamento de alguma coisa, eu normalmente procuro a astrologia ou a numerologia, porque são coisas que independem sim, aquilo ali está muito estampado, né? Uhum. Então você está estampado, não tem muito como você fazer muitas alterações ou mudanças de leitura, não. É aquilo ali mesmo. E assim, eu tenho uma maneira muito própria de utilizar o tarô em situações de avaliação do meu dia, por exemplo. Eu tiro um par, um maior e um menor, não viro, deixo guardado, vivo o meu dia, depois no final do dia eu faço um balanço do meu dia com aqueles 2 arcanos que saíram. Uhum. E faço um cruzamento de dados para ver o que bateu, o que tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? E você faz isso então mais para aprendizado do que muito mais para aprendizado e meditar sobre os símbolos, né? O que aquele símbolo está trazendo de novidade ali naquela questão do dia a dia, do que cunhar, né? Cunhar interpretações ao dia, né? Para até não me induzir, né? Nesse ponto. A segunda pergunta, desculpa, me escapou. Bem, né? É que eu não formulei muito bem, então formulo melhor agora. Às vezes a gente que está muito ligado com o oráculo, a gente esquece que é uma coisa meio surpreendente, não tem muito motivo assim de funcionar. Tem algum momento em que você lembra de que o tarô te surpreendeu? Ou o contrário, se quiser, te decepcionou? Mas o tarô sempre me surpreende, né? É difícil dizer que ele deixa de me surpreender, porque eu vibro até hoje com as interpretações e os feedbacks dos consulentes, né? Primeiro você está lendo uma coisa ali e você está sendo levado a ler e por um instante a tua razão diz, cara, você está falando umas coisas meio absurdas, né? E o próprio consulente considera absurdo aquilo ali no primeiro momento. E depois, uma vez que eu gravo a consulta, a pessoa ouve, ela fala assim, realmente, eu não tinha entendido naquele momento, achava que era improvável. E aconteceu. Mas são no estilo de questões assim de que vão acontecer fora dela, dentro dela, vai ter um emprego, vai viajar? Ambos. Tem coisas que envolvem o próprio comportamento da pessoa e tem coisas que envolvem elementos externos. E quando é comportamento, normalmente assim tipo a pessoa fala assim, eu nunca mais vou me apaixonar. Você vai se apaixonar agora, né? Tipo, dentro de 2 meses. Impossível. Aí a pessoa acaba ficando de 4 por causa da outra, entendeu? Ou do tipo, eu acredito que nunca vou aprender determinada coisa, eu nunca vou para determinada área, eu nunca vou aprender determinada coisa, e a pessoa de repente está naquela área ali 1 ano, 2 anos depois, entendeu? Então esse tipo de coisa capta a sutileza do ser humano, né, do que existe de essencial em torno de nós. É porque às vezes as coisas estão tão óbvias que a gente não consegue enxergar. Tão óbvias que elas são, né? E o tarô, na verdade, ele não tem o papel de revelar o óbvio, né? Mas ele trabalha em cima dessa sugestão, né? Da essência humana, da transformação do ser humano, né? O tarô, na verdade, é um grande elemento, como eu acredito que sejam os outros oráculos, para ajudar o ser humano a se educar, né? Respeitar os ciclos, porque se tem uma coisa ligada a elementos externos, por exemplo, vida, situações externas de vida, né? Aquilo também o ser humano passa a desenvolver certos respeitos, né? De esperar, ter paciência, sabe que uma coisa que não vai acontecer agora, vai ter que daqui a só um ano e tanto, por causa de um ciclo de Saturno, por exemplo, no mapa, a pessoa tem que aguardar, pronto, acabou, entendeu? Então isso ajuda a pessoa também a se educar, de alguma forma. Pessoas, porque este é um problema comum, na verdade, né? Veio uma leitura ruim, o que fazer? Por exemplo, vamos supor uma pessoa de bom senso, tá? Não a pessoa enlouquecida que não ouve, não quer saber, etc. Mas vamos supor uma pessoa de bom senso.
teve uma leitura ruim, digamos, da área de dinheiro, não se sabe muito bem, ou então, digamos assim, a pessoa está bem de saúde, mas tem uma leitura ruim. O que fazer? Procurar o médico? Melhorar a comida? Olha rezar? só, quando você tem uma leitura que é médica, o nosso papel não é substituir o médico, tá certo? Não, só dá um exemplo, pode ser financeiro. Exemplo, né? Mas a função ali é alertar primeiro, né? Advertir que existe de fato um problema e que mostrar para a pessoa as possibilidades de contornar aquele problema. Ok. Você vai ajudar a pessoa a se conscientizar do potencial dela. Porque assim, o tarô ajuda também a pessoa a ter uma visão criativa sobre a própria vida. Né? De não aceitar o fardo ou fado como uma coisa fatalista. Claro. Né? E usar, vamos dizer assim, a pedra, o peso como uma alavanca e não como um elemento que puxa para baixo, entendeu? Então, nesses casos, por exemplo, se é um problema de saúde, a pessoa, claro, deve procurar um médico, né? Mas a gente sempre, dentro da cosmovisão, aí entra a questão novamente do intérprete, né? Por exemplo, eu tenho uma formação terapêutica, eu tenho formação em florais, eu tenho formação em reiki, tá? Eu tenho uma base de psicologia. Então, isso me ajuda a compreender que a pessoa deve usar certos elementos, certos instrumentos que vão melhorar a sua saúde. Tá? Mas eu não posso substituir o laudo médico. Assim, o tarô também não substitui um psicólogo. O tarô ajuda a leitura, né, que o psicólogo faz, ajuda a ter uma ampliação desse aspecto de vida do ser humano. Né? Desculpa. E quando você sente na leitura que, sei lá, estou supondo, tá? Não sei exatamente seu método, mas vamos supor que aparece um monte de arcanos muito fortes, muito deterministas, daqueles que são muito pouco flexíveis e que você vê que as coisas estão muito sendo determinadas, digamos, por coisas que estão acontecendo fora do consulente. Como é que você encararia essa situação? Rapaz, é aquilo que... Aquela coisa que parece muito pesada. Né? Aquilo que eu expliquei no início. Eu vejo pelo teor da leitura, quando o consulente está dono da sua vida ou ele está sendo levado pela correnteza da vida. É a hora que os arcanos maiores aparecem em pé ou invertidos com frequência, entendeu? Okay. Se aparece uma quantidade de arcanos em pé para mim que faça a leitura, maiores, né? Eu sei que o consulente não está no domínio. É a vida que está conduzindo, né? Agora, se aparece uma série de arcanos invertidos, consulente que está no domínio da situação. Depende dele, né? Depende de vontade e determinação dele. Nesses casos, rapaz, a gente veja bem. Se eu vejo que a primeira casa já saiu um arcano pesado, como um pendurado, saiu uma lua, né? A pessoa está depressiva, pendurado, a pessoa já tem um processo de vitimação, torre, a pessoa está numa queda livre e ainda não se deu conta, talvez tenha caído, né? Está num processo de cair em si. Né? Então, esse tipo de leituras, eu ajudo ao longo da construção das outras casas, a pessoa a entender o que ela pode tirar de lição daquilo. Né? E não fechar-se, né, naquela interpretação. Porque o tarô ele não pode fazer com que o indivíduo se amarre à interpretação. A interpretação tem que ser uma maneira do indivíduo se libertar para ele criativamente melhorar ou desenvolver, melhorar a sua própria vida, entendeu? É muito por aí. É muito por aí. A gente falou mais do ponto terapêutico. Você poderia também dar um exemplo de alguma previsão que você já fez, assim, ou trabalho que você fez do ponto de vista mais, não da terapia, mas do objetivo ou do concreto? Rapaz, um exemplo está sendo esse avião, né, da Malaysia Airlines, que caiu. Eu fiz até um método chamado A Verdade Está Lá Fora, que é um método que eu criei para poder fazer mapeamento de situações inexplicáveis, né? E é um método objetivo, é temporal, tipo, eu senti a necessidade de fazer de criar um método que pudesse ter uma coisa palpável, porque, cara, eu já fui muito assim, pisciano daquele de viajar, sabe? De achar que extraterrestre chegava, abduziam pessoas e levava embora. Hoje eu sou mais pragmático, eu acho que você tem que esgotar todas as possibilidades antes de você partir para um elemento, digamos assim, mais transcendental. Então, por exemplo, aquela leitura que eu fiz do avião, né? Para mim foi um sequestro, houve uma queda, o avião saiu da sua rota, houve uma queda, e provavelmente essa queda é porque o avião não tinha combustível suficiente, ou teve uma briga, uma coisa desse tipo. Então, é uma leitura que transcende o ser, né? Entra na questão da dinâmica coletiva, como se você faz uma interpretação que é de cunho coletivo, é perigoso.
Porque se você faz análise, por exemplo, de candidato a governo, a política, né? Se você faz análise de time de futebol que vai vencer, cara, isso é da maneira. Porque assim, você está lidando não com um foco, você está lidando com uma coletividade. E a coletividade se expressa, né? Ela tem muitas dinâmicas, né? Você continua usando aquele método, eu esqueci totalmente o nome agora, desculpe, a esclerose múltipla. É aquele de Cruz? Aquele lá de Cruz, eu esqueci o nome. Peladan, isso. Sim, sim. Mesma coisa, a casa que está ativada para o tema, negativa. Os métodos, na verdade, têm variações de acordo com os pesquisadores. Ok. Então, tem pesquisador que adapta, mas o Peladan original, do Josephan, né, que foi o criador no final do século XIX, ele tem uma forma muito diferente, né? Ele coloca a casa 1 como prós, a casa 2 como contras, ele coloca a casa 4, a casa 3 como juiz, a casa 4 como sentença, e a casa 5 como a síntese, né? Então, a quinta casa, ela não é tirada. A quinta casa, no método original, é a soma das 4. Ok. Você soma as 4 e o arcano que sairia é a quinta, né? Que é a síntese, né? Que é muito mais coerente, né? Se você parar e pensar, é muito mais coerente. Claro. E também somava a 1 e a 2, a 3 e a 4 separadamente. Eu somava. Eu somava. Tá. Porque assim, não é uma coisa que as pessoas fazem, nem gostam. Mas como eu gosto de trabalhar muito com a questão da dinâmica de arcano oculto ou quintessência, eu descobri os arcanos que estavam escondidos ou ocultos na leitura a partir da soma de casas, né? Casas que tinham relação entre si. Claro. Então, isso acontece também no Templo de Afrodite. O método Templo de Afrodite também tem essa característica também. Eu pego, por exemplo, as casas que estão do mesmo plano mental do indivíduo com o plano mental da indivíduo, né? Do indivíduo da mulher e do homem, vou colocar assim. Boto ali a soma do afetivo, do emocional, de um com o outro, soma do sexual de um do outro, do físico, né? Então eu vejo ali qual é a dinâmica naquele plano dos dois. Se existe uma compatibilidade, se tá legal, entendeu? Se, por exemplo, aquele arcano que saiu na soma, ele tá presente em outra área da leitura, o que tá puxando para um, puxando para outro, entendeu? Então, eu acho que enriquece. Desculpe, fala. Eu acho que isso tipo de coisa enriquece. Ok. Jean, além das consultas que você dá, você oferece cursos ou ensina pessoalmente, pela internet? Rapaz, hoje eu estou mais no workshops, tá? Por falta total de tempo. Nesse caso aí, eu tenho... E a pessoa tem que ir para Niterói? Como é que você oferece? Não, hoje eu trabalho mais... hoje está mais trabalho focado realmente em Petrópolis, né? Trabalhava até em Niterói, deu uma diminuída, parei realmente de Niterói porque estava cansativo, estava dando muito problema. Eu viajo, né? Vou para o Rio, às vezes dou um workshop no Rio, eu dou um workshop em São Paulo, dou um workshop em Minas. Vim agora de Campina Grande, para o evento que eu participo todo carnaval lá, que é o Nova Consciência. Então, assim, eu vou de acordo com o fluxo da correnteza. Eu não procuro, fico muito preocupado em procurar onde que eu vou dar, não. Surgiu oportunidade, eu faço o workshop. Okay. E dou minhas palestras e normalmente meus atendimentos tradicionais em consultório também, através do Skype. Quem tiver interesse em estudar com você ou fazer uma consulta, você pode procurar pelo Taroterapia. Você faz assim também, pode ensinar online ou no momento não? Olha, pode através... Os workshops estão sendo, no momento, melhores opções, né? Okay. Ou melhor opção, né? Nesse caso, a pessoa que quer falar comigo tem um site, www.taroterapia.com.br. Eu acredito que na hora que você botar essa entrevista no ar, nós teremos... Você vai colocar meu nome, então, pelo meu nome de Giancarlo Quintimidi, as pessoas podem me procurar pelo Facebook, né? Eu tenho 3 perfis. Eu tenho um perfil meu, que é voltado exclusivamente para questões minhas, né? Tem um perfil profissional, que é relacionado só ao meu trabalho, e tem um perfil só ligado à poesia. Então, vai do que a pessoa pode escolher os 3, ou escolher um deles, vai do que a pessoa realmente optar. Mas o Taroterapia tem ali meu e-mail, tem meus telefones, precisam falar comigo por ali. Claro. Obrigado, então, pela entrevista, Giancarlo. Mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não... Por algum motivo eu não só sugiro a quem procura o tarô, que está começando agora, e que não é um caminho, uma busca fácil, nenhum caminho é fácil, mas também tem que ser dado o primeiro passo. E eu acho que as pessoas ganham muito quando estudam, né?
Então é muito importante estudar, sempre. Ler, estudar, pesquisar, é a base de qualquer ferramenta, qualquer recurso que você queira usar na sua própria vida, entendeu? Além de Jung e o Tarot, o que é que você sugeriria que a pessoa estudasse? Olha, hoje temos boas obras no Brasil, né? A trilogia do Ney Naif, né? Que ele lançou há alguns anos atrás, que foi agora relançada pela editora, se não me engano, Elevação, se não me engano. E temos as obras do Raio Banzaf, que é falecido, faleceu uns 6 anos atrás. Ele também tem um trabalho muito interessante, né? Temos obras, algumas obras assim sobre simbolismo que eu acho que seria interessante as pessoas pesquisarem, como o Dicionário de Símbolo de Alain Gebran e o Jean Chevalier, da editora José Olímpio, que eu acho fundamental para a pessoa que quer estudar simbolismo, que quer entender um pouco mais do mecanismo simbólico. Tudo isso é muito válido, entendeu? E qual é a dica para se afastar dos picaretas? Qual é a dica assim, para você não pegar logo um caminho ruim logo no começo? A dica é o seguinte, eu acho que a pessoa quando lida com a outra tem que tomar cuidado com 3 coisas. Primeiro, com aquela coisa de deslumbramento, né? Eu sou muito desconfiado de gente que faz muita apologia a si mesmo, que parece aquele mecha-ascenso que saiu de um templo do Tibete, entendeu? Que diz que vai salvar, vai fazer, vai acontecer. Desconfio de pessoas que normalmente elas são muito repetitivas, né, no seu discurso, que não tem dinâmica na interpretação, entendeu? Porque eu já vi professor dar curso de tarô lendo livro. Aí eu vou dar uma aula para você, ler o livro e passar por. Eu leio o livro, né? Então não dá, né? Esse tipo de coisa não dá. E o terceiro aspecto, eu acho que um pouquinho de sensibilidade de cada um, de perceber o discurso, a sensibilidade de perceber o outro, né? Porque você observa, você vai observando o que o outro faz, né? Eu acho que a pessoa tem que procurar os artigos que a pessoa escreveu. Como é que essa pessoa está, vamos dizer assim, exponencialmente no mercado, entendeu? Se ela tem um material escrito, se ela é conhecida, se ela tem realmente um número de pessoas que dão a ela esse apoio, ou na verdade confiam para o trabalho dela. Eu acho que é muito importante isso. Pelo menos assim, penso eu, né? Mas eu também gostaria de adicionar que também é importante a pessoa separar entre os que têm uma confiança e que também tem uma questão de popularidade, que geralmente não é a mesma coisa que mérito. Então também saber diferenciar entre popularidade e mérito. Eu acho que tem que ver a questão do trabalho deixado dessas pessoas. Se o trabalho é sério, procurar referência de outros, entendeu? Outras pessoas já tenham feito trabalho com essa pessoa, os escritos dessa pessoa, o discurso dessa pessoa, tudo isso é muito importante. Ok, obrigado, Jean. Eu, pessoalmente, eu gostaria de falar sobre mandalas e posições hipotéticas. Falaria 3 horas só sobre isso. Mas, bem, infelizmente ficamos por aqui, tá bom? Não, futuramente a gente pode fazer uma outra entrevista. Pode ter certeza disso. Ok, então. Obrigado, Jean, pela entrevista. Tchau, tchau, então. Grande abraço. Obrigado. Espero que tenham gostado da entrevista. Você tem alguém que gostaria que eu entrevistasse? Seja astrólogo tradicional, da área mais de esoterismo, astrologia védica? Coloque sua sugestão, comente, me deixe saber e, se possível, a gente entra em contato com a pessoa. Então, espero que tenham gostado. Coloque seu comentário, inscreva-se no canal do YouTube e visite nosso site www.astrologiatradicional.com.br e o site do Jean, taroterapia.com.br. Um abraço e até mais.